Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар, как всегда, в студии доктор Михаил Лайтман. Добрый Михаил день. Сергеевич, Константин Кальченко приехал к нам из Санкт-Петербурга. Olá, queridos amigos. Estamos na webinar com o Dr. Leitman e demais amigos. Ele é instrutor da Academia de Kabbalah, Rushenko. Como podemos nos beneficiar da Kabbalah? Esse é o tema de hoje e há perguntas de todas as partes do mundo e nós iremos respondê-las ao vivo. Aproveitem e façam suas perguntas, amigos. Eu amo os estudantes de Kabbalah. São estudantes que são muito leais e estão muito comprometidos com seus estudos. Há amigos de Moscou, São Petersburgo, diferentes cidades. Pergunta: o que se pode receber da Kabbalah, disse Svinka? Todas as perguntas tem que responder e não há onde ouvir. Ravi, o que é que receber? Numa só palavra, a revelação do Criador. E isso explica tudo, porque a revelação do Criador é a revelação dessa força única que controla toda a existência, toda a realidade, todo o mundo, em diferentes níveis da natureza: inanimado, vegetativo, animado e falante. E a construção dos 5 mundos, que todos estão imersos nesse mundo, enfim, Olam Ein Sof. E tudo está condicionado pelo Criador. Svinka, então toda a felicidade, tudo depende disso? Sim, a Kabbalah revela essa força. E tudo se deriva disso. Há uma pergunta de um estudante. Bom, ela pergunta que ela diz que não tem nenhuma orientação interna. E entende-se o curso de uma forma teórica, mas quer entender aonde é o seu lugar, como pode chegar ao Criador de acordo com esse conhecimento que adquiriu no curso. O Rav diz: Natália de Moscou, eu não sei como responder porque eu não tenho ideia do que você aprendeu no curso. Se pudesse haver uma pergunta mais concreta, você pode revelar. A pergunta é que ela está muito contente com o curso, entende, tudo bem. Mas a pergunta, o que diz é que não tem um sentido muito claro do qual é o seu lugar no mundo. O Rav diz: se ela está vendo tudo de maneira desconectada, tem que vê-lo como o contrário, como um só sistema. Onde estou eu como parte desse sistema e como eu tenho que revelá-lo? Eu tenho que revelar isso. Onde estou? Para que existo? E o que faço eu aqui? Qual é o meu lugar nesse sistema? Como é que controla tudo? Esse é o problema fundamental. Para poder revelar esse sistema, o homem tem que passar por cima da sua natureza egoísta, porque todo esse sistema funciona sobre a base altruísta, princípios altruístas. E, portanto, algo egoísta não pode funcionar. E embaixo dessa premissa não pode se revelar esse sistema e controlá-lo. E existir nele. Este é o sistema dos mundos. Disto, não como o nosso mundo, que é, como se poderia dizer, esse é um mundo imaginário. Nós temos essa sensação, cremos que é assim, mas logo nós vemos como segundo as nossas características egoísticas. É um mundo imaginário, é assim que se chama. Somente no mundo real
é o mundo onde nós existimos dentro de uma forma completa. É onde se revela o Criador. E neste mundo que nós temos que descobri-lo. Descobrir a nós mesmos qual é o nosso livre-arbítrio, qual é a nossa possibilidade de controlar o mundo superior. Svenka. O homem vai encontrar o seu lugar, então, sim, cada um, em definitivo. Porque nós existimos, né, aqui nesse mundo, é onde nós temos que revelar esse ponto, essa raiz, e estar imersos nesse ponto e descobri-lo completamente. Outro amigo, há uma pergunta de um estudante que diz que tem dúvidas, que se pode receber algum tipo de estresse, algum tipo de depressão quando se revela isso no mundo. Se tiver alguma surpresa não agradável. O Ravi diz, não. Falamos aqui de uma situação, um estado em que o homem vai revelar precisamente essa força positiva do amor. Não há nada mais, nem sequer se pareça a isso neste mundo. Sandra Levite. Na Kabbalah, ela tem que viver com a revelação do Criador e o estudante aprende como conectar-se com Ele, como dirigir-se a Ele, como pedir-lhe e mais. Que isso, se aprofundarmos mais, todavia na Kabbalah, se explica que o homem se dirige diretamente de forma individual ao Criador e é um efeito adverso. Então, como pode se passar uma coisa assim que a Kabbalah diz que há que revelar o Criador nesse mundo e as religiões dizem que há que revelar o Criador no mundo vindouro? Então, se falamos da revelação do Criador e não sabemos como fazê-lo, eu não creio que seja algo atrativo às pessoas. O Ravi, há condições egoístas nesse mundo que nos estão criando resistência dessa revelação do Criador. Sanlevich, pode ser algo muito bom, mas nós não sabemos, Svenka, porque nós há milhões que não chegam a Kabbalah. Por que não? Porque eles têm características opostas. Sanlevich, está claro que se o estudo vai poder revelar essas características opostas, mas se eu vejo que há a possibilidade de descobrir o Criador, eu pergunto como se há essas forças, por que o homem não se dirige a isso? Por que não se sente atraído? O Rabi disse, sim, ele não se sente atraído porque não há uma vontade, um desejo real. Não há um interesse como quando diz, bom, olhem, aqui temos um bom poço, um licor, ou convidamos a dançar, ou ver uma partida de futebol, uma coisa interessante. Svenka, sim, esse tipo de desejos. O Ravi diz, sim, depende das reminiscências de cada um de nós. Sanevich, por que eu necessito o Criador que está ao revés? Porque isso tem que me carregar. O Ravi diz, no curso, você deve explicar como chegar a essa força superior. O que é o nome do curso? Como chegar à força superior. Que vem 20 sessões, por tanto de dinheiro, vai chegar a elucidar isso. E São Levi, sim, nós todos damos aula grátis. O Ravi diz, não, se escolha que seja grátis, não é bom, porque se toma dinheiro, então eles vão dar mais importância ao que recebem. Porque assim a pessoa vai tomá-lo como mais importância, vai dar um peso maior. Por exemplo, isso é o que no tema que há 20 sessões e tomam dinheiro e tomam como algo sério. Sanevich, muito bem, então vamos providenciar. Cada pessoa sabe que é uma finalização de tempo, de vida de cada pessoa. E se há medo,
Mas eu não sei como se pode então pensar em mais além de nossa existência terrenal, isso que é o que vem depois. Isso é o que dá temor. O Rav, sim, é uma coisa natural. Sanevich diz, essa é uma questão interna muito profunda. Como é que então se pode alentar isso? O Rav diz, é o egoísmo que está condicionando a pessoa. Se não tem um interesse interno, então não vai mover-se. Sanevich, se é uma coisa difícil, nós não dizemos que é uma questão, um processo difícil. E então, por que não nos interessa? O Rav diz, porque não tem que ver com a pirâmide dos desejos, dependendo do lugar onde eles estão. Digamos que são todos os prazeres e honras, alimento, teto, que são, não sei, os desejos básicos de toda pessoa, onde está o Criador em tudo isso. Sanevich, por que o Criador não nos criou como um programa e vamos mostrar a Ele? O Rav diz, ainda quando você avança para dirigir-se a Ele, isso se pode ativar unicamente quando há uma pergunta de qual é o significado da vida. Eu tenho que ver com o meu eu, onde eu estou. A pergunta, o mundo superior é mais cômodo, é melhor? Para o que eu quero? O Rav diz, quem alcança o mundo superior sabe tudo, pode tudo, é capaz de tudo, porque sente que existe de maneira eterna, sem fim, completa, na vida plena, absoluta. E Sanevich, quando chegou ao seu mestre, você sentia inveja dele? Não, de que eu tinha inveja? Ele tinha 30 anos, ele tinha o dobro de idade. Vem cá. Não, mas quanto ao conhecimento, ao alcance espiritual, sim, obviamente que sim. Eu estou dizendo como uma pessoa comum e corrente. Mas não se pode ser que era uma inveja que você sentia? O Rav, sim, eu via que era uma pessoa que sabia tudo, mas não contava. Você tinha essa sensação que ele sabia tudo e não lhe contava? Como não contava algo? O que era que ele contava? O Rav disse, eu estudei outros cabalistas antes dele. Uns 4 anos aproximadamente. Isso eu estudei em diferentes lugares de onde se ensinava Kabbalah. E aqui eu entendi com ele que havia outras perspectivas que se podia. O Zinca pergunta, quando falou com seu mestre, disse, bom, teve um mestre verdadeiro, isso você sentia no seu coração. Como se pode saber quando que um mestre é o correto? Quando você sente no coração. O Rav diz, isso não se pode dizer com palavras. Isso que você quer que eu diga com palavras porque você é um diretor de cinema, mas é algo que se sente. Disto é algo que pode descrever-se como uma necessidade de receber dele. Que te tome pela mão e que está disposto a receber todos os ensinamentos dele. O estudante não compreende o mestre Svinka. Quem sabe devemos elucidar isso em outro programa. Aqui um vaso. É muito claro, eu tenho um vaso e tenho que ter um mestre. Qual é o lugar de cada um? O Rav. Eu entendi que para cada pergunta que eu tinha, havia uma resposta. E Zinca, isso quando você chegou, então você já começou a receber respostas? O Rav, eu encontrei que este método era apropriado para mim, não havia outro. Eu estive em tantos lugares e que se ocupavam de astronomia, de cartas de tarô, de Torá. E Zinca, e isso com cabalistas, grandes cabalistas, Rav, sim, eu estive com vários cabalistas grandes, mas não quero falar disso.
com todos os tipos de métodos que não eram apropriados para mim e para nada. Somente aqui eu senti imediatamente, e isso é evidente que é o meu lugar, todo puro. Não me interessava muito o que se dizia de um lado ou de outro. Eu queria aprender e receber esse ensinamento. E, Zvinka, eu mande Odessa pergunta. Eu sou criado pelo Criador e por que eu agora, sem entender que mudar, posso receber o prazer que o Criador vai me dar? O Rav disse, sim, pode-se fazer isso, mas vai fazer nada mais do que como uma beba. Não vai receber, mas sem dar nada. É como algo que consome todo o tempo, mas nada mais, Svinka. E pode fazer isso sim, depois, o Svinka. Então o Criador nos dá essa possibilidade, a pessoa não quer isso dele. O Rav diz, nós temos que assemelhar-nos ao Criador. Nós não rimos, vemos com uma piada, mas não, nós temos que chegar como ser o Criador, encontrar o seu lugar nesse sistema global. E todas as características de cada um de nós, que recebemos esse despertar especial até essa ciência, esse método, para controlar toda essa realidade, nós temos que alcançar essa meta. Svinka. Há perguntas aqui na internet. Rav Lightman diz que se pode se encontrar unicamente através da Kabbalah. Diz que unicamente pela Kabbalah, por meio disso. O Rav diz, qual é o problema então? Svinka diz, o que dizem aqui na internet é que há todos os tipos de métodos espirituais. O Rav disse, isso é o que as pessoas pensam, mas não tem o que ver com o alcance da força superior que é a natureza. Do que falam? Da física? A física morreu? Ou, digamos, está em agonia, está em crise? Porque tudo se deriva do ego. E a pessoa alcança através do seu ego. E terminou. Sanlevich, parece que nós não vamos poder começar em ninguém. E isso é sempre recomendado que a pessoa tem que escolher o seu caminho. Sim, a pessoa vai descobrir por si mesma, disse o Rav. Sanlevich, nós falamos... Primeiro nos conectamos diferentes coisas de quais são as telas e sobre a Kabbalah. E falamos de coisas realistas que se pode alcançar através da Kabbalah. São coisas que são reais. Não o que parece que pode alcançar. O Rav Einstein era uma pessoa realista ou não? Com o que descobriu. São Levite. Eu diria hoje em dia que era uma pessoa normal. O Rav diz, depois que ele revelou, então é que tomaram ele a sério. Toma um tempo. Não tinham êxito em captar o que ele dizia em sua mente, não tinham como digerir e processar essa informação. O Slanovich, você pessoalmente sente que depois de estudar, você se sente mais realista, mais concreto? O Rav diz, não, eu comecei a estudar um sistema que não tinha êxito em processar em minha mente. Ante mim, eu via um mundo com parâmetros distintos como atributos específicos. Não era uma pessoa tola, não creio que era tolo. Quando eu tinha uns 33 anos, eu cheguei ao Rabash, o meu mestre, e o que eu vi é que esse mestre falava de um sistema que trata do propósito da realidade, do sistema superior, e que está revestido na natureza, que é o que nos maneja, que nos dirige. E isso depende do que eu vou pensar, do que eu vou sentir, de onde chega tudo isso, como está compaginado, de que maneira isso se complementa, se integra, em suas características como as minhas, como estamos todos relacionados, tudo dentro dessa realidade.
inanimado, vegetativo, animado, falante, e a Kabbalah revela tudo isso. E revela um sistema de governo geral. Svinka, isso soa real, Rav? Sim, é muito real, mas eu não tinha êxito em processá-lo. E o que nós temos sucesso em captar agora é uma realidade imaginária. Isso é o que nós vemos. Eu estudei ontologia, onde há parâmetros que uma pessoa não pode organizar de certa maneira. Como quando nós sintonizamos como um rádio em diferentes ondas, em diferentes vibrações, então é igual. Se pode organizar ou condicionar uma pessoa dessa outra maneira. Mas também se diz que quando uma pessoa está organizando-se, começa também a sentir diferentes vibrações de diferentes níveis, de acordo com isso, com diferentes rádios que havia na Rússia, por exemplo. Eu digo como exemplo que há diferentes formas de sintonizar. Uma escolha depende de quando vai se organizando e se sintonizando cada pessoa. Então aqui é como algo complicado, Svinka. E sim, está claro, não, o Rav, sim. Tudo foi se elucidando pouco a pouco. E o que mais? Bom, eu queria muito encontrar uma nova orientação, uma direção diferente para revelar essa unidade. Slanevich, há pessoas que têm todos os tipos de crenças e de de olhos negros que se cruzam, é má sorte. O Ravi diz, não, eu nasci em uma casa onde fui criado por uma família de 2 médicos, minha mãe e meu pai, e tudo visto da perspectiva da ciência, e não tinha esse tipo de tolices. As pessoas pensam em todo tipo de Kabbalah. A Kabbalah nos indica que tudo isso não existe. A Kabbalah é uma sabedoria materialista, algo concreto, tem que ver com a natureza. É algo que tem êxito em captar-se. Levá-lo à melhor condição possível. Mas é algo que se tem êxito em captar e sentir. E essa é uma questão materialista, afinal de contas, porque está escrito na Torá em que vamos poder revelar algo que é o Criador. É uma sabedoria materialista por completo. E isso foi o que me chamou a atenção, me captou. Slanevich, nós vemos que há pessoas que querem todo tipo de métodos para poder manejar o seu destino, para poder mudá-lo, manipulá-lo. Sim, pode-se manipular o destino através da Kabbalah. Nós estamos abaixo do governo de uma só força e nós queremos assemelharmos a ele. Então, assim, é como podemos mudar tudo ao positivo, e dessa forma podemos dizer sim que temos a possibilidade de mudar o destino até o bem. Então essa força em absoluto não muda, nós somos os únicos que temos que mudar, somos nós mesmos. Nós estamos baixo essa influência da força superior. E Slanevich, há um destino e há leis da natureza que são deterministas e coisas que já estão escritas e são coisas que eu posso mudar, é assim? O Rav, se cada um de nós tem um certo parâmetros iniciais acerca de nossa existência e o ego começa a desenvolver-se até que comecemos a sentir essa
predisposição de mudar essa natureza, ao contrário, que é altruísta para revelar a sua força superior, então nós vamos começar a sentir que sou como Criador essa força positiva. Kostya, realmente a Kabbalah é para todos o propósito da vida? O Rav, sim, em absoluto, não há dúvida. Não pode ser que não vai encontrar uma resposta a todas as suas perguntas, porque todas essas perguntas servem para revelar o desejo corrigido de dirigir-se à força superior. A Kabbalah é um método para receber respostas a todas as perguntas que surgem no ser humano. Kostya, há uma pergunta quais são as perguntas que eu vou já passar a você. Não, vai receber resposta a todas as perguntas, não tem que... Sim, há respostas a todas as perguntas, porque quando a luz preenche nossos vasos, tem uma forma de descobrir todo esse sistema, a verdade, o passado, o presente, o futuro, tudo. O Rav, sim, tudo. Kostya, Sergei de Kiev pergunta, e essa sensação de alcance faz com que eu esqueça de todos esses tolices, todos esses tipos de crenças não importantes? Sim, obviamente, disse o Stanlevich. A pessoa vai entender melhor, então, a sua natureza e isso vai se revelar também, vai poder manifestar a todo nível na minha casa, no meu trabalho. A pessoa vai entender através desse alcance interno como deve relacionar-se com os demais, com os filhos, certo? Ou não é assim? O Rav diz: isso é uma questão, a escolha de ser mais social, e não necessariamente assim. A escolha de ser social é uma relação egoísta com os demais, e isso não passa. Que é ser social nas ruas, no supermercado, no trabalho. Sim, eu posso relacionar-me com cada um e sorrir e ser agradável. Sim, isso se chama ser social, Silanevich, digamos. Sim, isso é a pessoa para poder nada mais do que receber algo. O Rav, sim, não é essa mudança. Então se diz que sim, o Rav diz, o propósito da Kabbalah é levar a toda a humanidade a um estado ótimo, o melhor possível até a felicidade, até a plenitude. Slanevich, o Rav diz, tudo vai se esclarecer, tudo que não é claro se esclarece. Slanovich, então que vai ter melhores características ou o quê? O Rav diz, simplesmente vai passar por cima das características egoístas. Nós mudamos ao largo de nossa vida. E como fomos criados desde pequenos, desde crianças, isso pode ser que são coisas que mudam quando nós vamos crescendo, nós vamos convertendo em pessoas adultas. Slanevich, e quando uma pessoa é maior, então se supõe que a pessoa ainda tem mais possibilidade de compreender tudo. Então eu vou poder manejar-me melhor, vou poder mudar essas condições. O Rav, há características que não vai poder mudar. Slanevich, e há outras que sim. O Rav, sim, definitivamente sim, você vai poder mudar, e outras não. Slanevich, então eu vou poder me liberar do medo?
O Ravi não vai poder mudá-lo até outra direção. Svinka, vamos ter que revelar isso, ou descobrir o que está dizendo. O Ravi. Há coisas que te dão medo, assim, quando você é uma criança pequena. E Svinka, sim, como que outra coisa? O Ravi, sim, não é que vai ter temor de que de repente vai chegar um monstro enorme e vai abrir a porta da sua casa, senão que você vai ter temor da sua própria condição interna. Quando você não tem essa possibilidade de passar por em cima desse ego e está provocando o mal ao próximo. Svinka, então, há que fazer um estudo interno. O Ravi diz sim. Slanevich, se a pessoa tem o temor de perder o seu trabalho, está todo o tempo atacado em um só ponto e não avançar, vem cá. Então, que todos os problemas desapareçam, Slanevich. Então, se pode controlar tudo, então? O Ravi. Sim, a pessoa tem que ver. A pergunta é que, se a pessoa tem que saber que tudo vem do Criador, o Ravi, sim, tem que passar por cima disso, mas tem que entender que tudo vem dele. Vai compreender de onde chegam esses temores e vai ajudar a passar por cima da sua natureza. E esse é o assunto central de como nós devemos trabalhar com esse medo, o temor. Kostya, há temor à morte? O Ravi diz, não, para os cabalistas não. A pergunta de Ilha, como podemos viver nesse mundo se eu vou ter temor de me relacionar com os outros? O Ravi, você não utiliza essa relação com os demais para o seu próprio benefício. Kostya, então é que o melhor então como usar essa... O Ravi. Estamos sem áudio no momento? Svinka, como se pode trabalhar melhor com as pessoas? Houve uma parte de falha na tradução por alguns minutos. Slanevich. O que eu vejo é que há um problema. Parece que todos sentem isso, que este prazer individual é o que move qualquer pessoa até onde nós chegamos, a outro tipo de desejo. Não vamos mudar. No momento que nós sentimos que há um prazer, então eu vou apreciar, isso é tudo. O Ravi, sim, há aqui uma chave com a Kabbalah que se pode ter felicidade eterna. Slanevich, se nós damos como exemplo a comida, o Ravi, não. Isso é egoísmo, você preenche esse desejo de alimento e já... Kostya, se nós comemos um ao outro, então, o Ravi, não, isso é diferente. Não, há mais lugar toda a vida quando está cheio, quando já não se pode mais. O Slanevich, se eu aprecio outra pessoa, disso eu recebo prazer, direito que essa pessoa é um compromisso. O Ravi, isso nós estamos falando de uma só pessoa, mas isso funciona no sistema completo, é outra proporção. E Slanevich, o cabalista vê que o que passa no mundo e também sente prazer quando, e aí também felicidade com os demais? O Ravi, sim, isso é de maneira exponencial. Nós nos congratulamos isso quando há conexão, fazer bem a todos, quando há conexão. O que pensam vocês? Svinka. E o que passa então de dar prazer aos demais? O Ravi. Sim, não é como as pessoas pensam, senão que é o prazer de doar. É um prazer de que eu estou propiciando esse bem aos demais, e isso é através de mim.
É outro nível de prazer. Slanovich, por exemplo, no futebol. A pessoa está aí em conjunto e aí disso se sente felicidade. O Ravi, eu vivia em Rehovot, uma cidade aqui em Israel, e eu estava no quarto andar. E eu me lembro que eu via que havia uma partida de futebol, havia um estádio. E eu via como as pessoas saltavam como se fossem leões. Eu recordo que havia uma diferença, havia uma cerca para poder dividir os torcedores e os jogadores, uma rede que moviam fortemente. Slanovich. Então, se um cabalista também sente esse prazer que as pessoas passam bem, sim, o Rabash dizia que nós passamos por estádios de futebol e ele dizia, sim, isso lhe dá felicidade às pessoas, isso é bom. Slanovich. Então, eu tenho prazer de ver os demais também? O Ravi, sim, claro que sim. Então você usa Marias, então você também sentiria prazer que os demais passam bem? O Ravi, sim, se todos passam bem e você os ama, então você sente esse prazer e felicidade. Recebes então esse prazer de uma maneira exponencial. Como se pode de outra maneira? Isso é lógico, Slanovich. Tem uma palavra em Sof como sem fim, o Ravi diz, isso significa em Sof, sem fim, que é um vaso que está completo, um copo que está preenchido, cheio. Slanovich, quando falamos de desejos de nível, quer dizer, se é grande esse desejo, então mais prazer eu vou receber? Costa falou de toda essa dinâmica que há nos estádios, de futebol, por exemplo. Então, o Ravi disse, sim, quando eu amo essas pessoas, eu vou desfrutar se eles desfrutam. Se, por exemplo, eles são meus filhos que estão lá no estádio, então eu vou ter prazer que eles estão lá. Então todos saltariam. Você saltaria muito mais que eles que estão no estádio? Não creio que é um. Como o Criador está relacionado com os desejos? E ele é um desejo maior, é uma força que se revela, é a força de doação de amor, de relação mútua. É isso que se chama Criador. Slanovich. Então, se joga-se futebol e você que sente prazer quando os demais estão felizes, então, isso é como isso funciona, a força superior nisso? O Ravi. Não pode haver uma felicidade absoluta se não há o Criador. Slanovich, o Criador é a felicidade absoluta, o Ravi? Sim, quando uma pessoa recebe do Criador. Slanovich, a pessoa não vem pessoas que é nada mais um desejo de preenchimento, o Ravi, sim, esse preenchimento é o Criador. Não há Criador sem isso. Unicamente quando se revela entre as pessoas. Isso não é uma substância que existe independentemente das pessoas. Slanovich, mas antes das pessoas havia algo que foi que os criou. O Ravi, sim, essa é a luz e que existe na natureza. Slanovich. Então, a luz e Criador, o Ravi, não importa como os chames. Em tudo isso, ao que alcançar, perguntou o aluno, o Ravi, todo o tempo você está buscando de encontrar uma forma que se reveste isso e se chama o Criador. Isso não existe. Não existe. É uma condição de outorgamento, de doação e amor que se revela unicamente entre as pessoas que estão conectadas entre si. Somente quando existe entre eles se chama o Criador. Por isso que se chama Bore. Venha e veja o Criador.
Slanevich, então é como uma energia, como a eletricidade, porque não vemos, mas existe. Ravi, sim. Kostya, há todo tipo de relações em que as pessoas fazem com respeito ao que estamos agora falando. Não vamos falar agora de futebol e não vamos falar agora disso, mas o Ravi, que importa? O Ravi diz, tem uma pergunta de Georgia concreta. Qual é a diferença entre prazer que me dá o Criador e outras coisas como sexo e outras questões? O Ravi diz, aqui está misturando todos os tipos de condições. Sexo, que é uma coisa completamente distinta. E qual foi outra coisa que foi perguntou? E o prazer da força superior. O Ravi diz, aqui é difícil conectar uma coisa com a outra. Não creio que vamos encontrar um idioma para que possam compreender. Isso não tem a ver com amor. O sexo é hormônios que se desenvolvem e que condicionam nossa mente. Amor é outra coisa completamente diferente. Tem que ver com uma questão do sentido, de um nível superior dos sentidos. Quando há uma garantia mútua entre as pessoas, em diferentes níveis. Kostya, Svinka. Boris pergunta, a força de amor entre as pessoas, então, é o Criador? Isso pararia como se fosse um dogma religioso? Qual é a diferença? Não, a diferença de amor entre as pessoas é o Criador que Svinka. Quem escreveu isso? Não, Svinka, a força de amor é o Criador. O que é para Boris? Então, para ele, para o Criador, é a força única que controla toda a natureza. Svinka, se pode dizer que ele, Elohim, é amor? O Ravi diz sim. Svinka, isso já parece como um dogma religioso, o Ravi. Todas essas descrições necessitam de maiores esclarecimentos que a pessoa tem que estudar. Svinka, cada palavra nos leva a outro tipo de conotação. O Ravi diz sim, isso é tipo, mas isso não é um dogma religioso. As relações corretas com pessoas que, assim, queridas, assim, eu posso revelar o Criador, isso chama sexo? O Ravi, não. Que isso é a relação correta com a pessoa que eu amo. O que é isso? Eu posso amar alguém e ter relações corretas. Onde eu revelo o Criador com isso? Kostya, isso é um nível superior? O Ravi diz sim. A parte de mim, a outra pessoa com a qual eu tenho relações egoístas, uma relação de egoístas mútuos, e por isso essa relação egoísta estamos dispostos e possamos passar por cima disso, estamos em otorgamento completo um ao outro, sem relações com o sexo, senão relações até ele, a relação mútua. Eu tomo o seu desejo e assim eu tenho êxito em complementar esse desejo, eu preencho, e assim de uma maneira mútua, o único que me interessa é esse, com todos os meios, preenchê-lo. Isso também sexo? O Ravi, não. É como se ocorre. Isso é o único que vai se afetar. E estamos falando de outro nível, de como preencher o desejo do outro. E como um ao outro vai preencher esse desejo. Mas é por em cima dos desejos corporais. É outro nível. Cada um quer preencher o outro. E esse estado se chama amor. O sexo aqui não tem nada a ver. Ao reverso, ele limita este quadro. Porque eu estou vendo de um ponto de vista egoísta, porque está aproveitando isso de outro, recebendo nada mais. Isso é um reverso, e afeta.
Aqui o que faz não é para o seu próprio bem. Você precisa de uma tela. Então, isso pode ser também uma ação altruísta? O Ravi diz, não, isso é muito difícil. Zvinka disse, eu vejo que está pressionando com esse tema. Quer demonstrar que tem razão. Slanovich. Um pensamento nesse sentido é possível de ter sexo, comida e também otorgar com isso, doar com isso, o Ravi. Por exemplo, se vai poder dar-lhe ao parceiro o que necessita e fazê-lo, você vê com a mãe e um filho que é o preenchimento, ela sente prazer, mas estamos falando de outra coisa, disse Slanovich. Peraí, mas aí o Ravi diz, esse é um prazer que ela recebe por dar e porque você recebe. Pode ser que você não queira comer, tem que fazer um esforço e comer não porque tem fome, senão porque quer que ela esteja satisfeita e contente porque você está tomando o alimento. Slanovich, então aqui aconselha isso, a pessoa que você ama, o Ravi diz, não há tal coisa, certo, Slanovich? Com as notícias de hoje em dia, vemos, está claro que vemos, é um mundo grande e complexo. A pergunta é a seguinte, se eu entendi corretamente, entende um cabalista tudo o que sucede? O que sucede na atualidade, que há como sinais pelo que se passa? O Ravi, tudo o que sucede ao meu redor é a força superior como se relaciona comigo. Slanovich, não importa o que passe, tudo que vê o Criador, sim, a parte do Criador não há nada mais. Todos nós somos como marionetes, somos um teatro grande, cada um tem um papel sobre o cenário que é a vida. Zvinka, em tudo, o Ravi disse, aqui, por exemplo, há como um boneco que disse uma coisa ou outra, e cada um de nós, Zvinka quer dizer que tudo existe para mim? O Ravi, sim, tudo para mim. O que quer dizer é que eu devo mudar. Isso significa que para mim é que eu que tenho que assemelhar-me ao Criador. E assim cada um de nós, para que nós, para todos que são como bonecos frente a mim, se relacionem de forma positiva até a mim. Slanovich. É meio difícil ver o Criador de atrás de cada um. Ravi diz, depende da condição egoísta que você se encontra. Tem que mudar para criar uma nova forma de missão. O Zvinka diz, qual é o resultado bom da vida ao estudar a Kabbalah? O Ravi. Sim, qual é esse estado positivo nessa vida? É revelar o mundo superior. E qual é esse lugar de cada um? Pelo menos começar a trabalhar nesse sentido, na revelação disso, de como passar o Marson, essa barreira, para chegar à força superior. Eu espero que todos nós tenhamos êxito em alcançar esse estado e entender para que nascemos, para que existimos e qual é o propósito. Zenka pergunta, outra pergunta de Kiev, uma pergunta pessoal. Os cabalistas não passam por depressão? O Ravi. Sim, é uma pergunta que se faz recorrente nesses dias. Esse é o golpe maior que há nos nossos dias, a falta de preenchimento. Há uma depressão muito grande.
uma insatisfação completa. Então aqui tem que mudar, e isso depende, essa mudança da relação que tem que haver num grupo, de como uma pessoa vai apoiar um ao outro, e assim cada um vai receber essa força geral de problemas que nós não podemos sair dessa depressão, porque cada um aqui num círculo, nós nos juntamos como um gráfico está desenhando. E cada um de nós trata de receber dentro de si a luz. Receber luz dentro dele. Mas eu não posso receber assim. Esse é o estado dentro desse campo, dentro desse círculo. E aí isso se chama o Criador. Eu posso receber essa luz unicamente quando eu me dirijo a essa luz, para que preencha os demais. Então, eu vou receber esses desejos de todos, eu vou captar, eu vou receber. E então, somente então eu posso dirigir-me ao Criador com meu pedido. Quando eu peço, então eu vou poder receber dentro de mim. Dele a mim, e é quando eu vou receber esse preenchimento. E eu só vou receber quando eu preencher os demais. Dentro desse círculo e nessa direção como está desenhado. Quando eu recebo todos esses desejos e também todos os problemas, tudo isso chega a mim, e assim eu tenho um preenchimento também de maneira exponencial, duplicado. Quer dizer, eu vou fazer algo para mim e de regresso, o Ravi diz, não vai sentir necessidade de nada mais. Slanevich, no estudo da Kabbalah, vai querer estudar outra coisa como psicologia e física? O Ravi, não. A Kabbalah fecha e encerra tudo. É uma perspectiva completamente diferente desse sistema de como tudo funciona. Então, o resto já não tem importância. Slanevich, antes se dizia que se necessitava estudar 7 sabedorias. O Ravi, não. Nós estamos em outra época, que isso já não preenche. Slanevich, então se necessita um estudo básico. O Ravi diz, o egoísmo é tão avançado que se necessita já um método para revelar o Criador e implementá-lo imediatamente. Slanevich, eu não disse como se fosse uma condição para estudar Kabbalah? O Ravi, senão que há também um desejo de ciência, de outras coisas. O Ravi diz, não há desejo de mais conhecimento, disse Svinka. E o Slanevich, digamos, quem sabe vamos a todos os tipos de métodos para chegar ao Criador. O Ravi diz, sim, tem que haver um despertar. Eu vou tratar de explicar o que digo para que me compreendam. São coisas muito sérias. Não vai sentir anseio de nada mais, simplesmente de chegar a esse grau superior da sua existência. O resto são coisas de menor importância. É uma questão de como nós vamos explicar, de como a pessoa, se desejo vai mudar em algo indispensável ou não. Para corrigir-se a si mesmo, corrigir o mundo, não. Você tem que corrigir-se a si mesmo. Haverá todo o mundo ao seu redor e todos os atributos, a cultura, psicologias, o que não vai ver que tudo isso já se encontra em crise. Nós, cada um, revelamos mais e mais essas crises. A Kabbalah, ao contrário, nos eleva ao novo nível, um novo grau, no qual toda a humanidade vai ascender.
Todavia, não há em todos essa inclinação. Eu diria que também a cultura e outros tipos de práticas também há menos interesse. Costa disse, aqui se chama ser como um habitante do mundo superior. O Ravi diz, sim, aqui estudá-lo, aqui aprendê-lo através dos cursos. É como receber uma vista para chegar a esse mundo superior. Costa, pergunta de Sochi. Entendo que fala desse quadro, mas como vou alcançar isso? O Ravi. Através da internet, como eu vou alcançar? O Ravi diz, sim, aí todos os tipos de meios, através das relações entre nós, a conexão entre as pessoas, entre os seres humanos, tudo isso seja criado em todos esses métodos para que utilizamos. Svinka, quando nós partimos desse mundo, então essas forças continuam, Ravi? Sim. Costa, o comunismo parecia como algo tem que ver com a Kabbalah, é assim? O Ravi. Há algo parecido, sim. Baha Sulam dizia que havia alguma relação. Costa, mas os ideais do que falam são ideias comunistas da sociedade? O Ravi. É uma relação oposta. O Ravi. Não, isso tem a ver também que é mais, explicou Svinka. Pode explicar mais como funciona isso? O Ravi. Há todos os tipos de alcances que tem a ver com a natureza. São alcances que é como se processa na mente, mas disso são todos os tipos de exercícios dos quais eu não quero falar agora. Há todos os tipos de explicações, mas que são muito difíceis de captar. Quem hoje em dia, de verdade, implementa esse método? E a filosofia já não tem importância. Slanovich, estive na universidade e entendo o que você disse acerca de Platão, Marx. Já isso não é revelante hoje em dia. Os filósofos já não existem mais, desapareceram. O Ravi, sim, a filosofia era a base de toda a ciência, mas isso já faz muito tempo que não é assim. Slanovich, quanto mais filósofos, mais diversidade de ideias, cada um tem sua própria teoria. Em tudo na mente, o Ravi. Sim, nós nos aproximamos. Bom, Costa, a última pergunta. Alguém quer que explique se pode esclarecer se não há uma predisposição interna de revelar esse mundo, se pode chegar a isso? O Ravi. Não pode imaginar em que isso aqui espera se não começa a estudar. Quando abre essa porta ao mundo superior, o mundo espiritual, é como entrar a uma venda. De repente eu vejo todo tipo de coisas. Então vai poder interessar-se, ao menos quando começa a estudar. O Ravi, a Kabbalah, o Slanovich, o que mais pode receber da Kabbalah? O Ravi, como resumo, é tudo, é a luz superior, que é a luz absoluta, sem limites, completa, que preenche a pessoa do que a pessoa mesma quer. É um preenchimento universal. Então, vai alcançar o desejo material que pode haver e esse desejo vai se preencher. Irmão, nós precisamos revisar isso. Temos uma semana a mais, uma sala nesse mesmo programa. Então, iremos perguntar aos estudantes.
o Ravi, há uma só condição, que até que não preenche os demais, não vai conseguir preencher a si mesmo. Essa é a condição para chegar ao mundo espiritual. Então temos uma tarefa. Tratem de praticar isso com o próximo. Quando preencham o próximo, preencherão a si mesmo. Eu lhes prometo que vão sentir. Costa, então vamos perguntar aos participantes desse programa a próxima semana. O Ravi, sim, muito bem. E vamos desejar que tenham êxito. Até lá. Bom domingo, amigos. Boa reunião de amigos.